Pois é, você sabe que na verdade eu sempre escrevi, desde que eu era adolescente. Eu só não tinha coragem de mostrar para as pessoas. Outro dia achei texto de quando eu tinha 15 anos de idade. O primeiro livro, inclusive, é um livro que eu escrevi em 2000 e só fui lançar em 2010, porque ele estava escondidinho ali, eu estava com vergonha, sem saber se os assuntos que eu tinha para falar, se o jeito que eu escrevia eram assuntos que interessariam as pessoas. Embaixador da Unicef, até que ponto influenciou a sua descoberta? Boa pergunta. Boa pergunta. Assim, eu acho que pensar em infância, eu sempre pensei. O Unicef, ele me deu assim, uma capacitação pelo fato de visitar projetos, de ter o material que eles me dão para me ensinar a falar sobre os assuntos da infância, pensar nas soluções no que diz respeito aos problemas que as crianças vivem. Mas eu acho que é uma mistura das coisas, assim. Eu acho que talvez a cada livro eu vá aprendendo a falar de uma maneira. O primeiro, eu acho que eu escrevi para a criança que eu fui. Os outros dois já têm uma certa influência do que eu aprendi com o Unicef, mas também o que eu aprendi com meus filhos. São livros que foram escritos para eles e para a relação de pai de menino, primeiro filho, e depois de pai de menina, que trouxe outras questões. Está relacionado com o seu projeto Ler é Poder? Totalmente relacionado. Esse projeto já existe há algum tempo. Ele, a princípio, com recursos próprios, eu abri 4 centros de leitura na Bahia, que é de onde eu venho, e hoje em dia já é mais um conceito. Porque eu descobri que na Bahia tem vários centros de leitura, mas que não são visitados e habitados. Então, o Ler é Poder, além de ter aberto esses centros, é falar também para as pessoas a todo momento de que a leitura é um prazer, de que você fica mais poderoso quando você tem mais conhecimento. E isso está se espalhando em todos os lugares, desde a universidade na Bahia, que me deu apoio para ir ser voluntário nos centros de leitura, até a cada entrevista que eu dou e falo aqui, a leitura não é uma obrigação, é um prazer, e a gente ganha muito com isso. A gente agora está fazendo o Ler é Poder, por exemplo. Vem a sua inspiração da família, do seu projeto pessoal, do fato de considerar a leitura um poder? De onde vem a inspiração para esses livros? Eu acho que a primeira inspiração é o teatro. E uma coisa que o teatro me ensinou, que é me interessar pelas pessoas, conversar pelas pessoas, saber do dia a dia delas e transformar isso em arte. Cada pessoa que eu encontro é um pouco de inspiração também, cada história que as pessoas, de uma maneira que eu fico até constrangido às vezes. As pessoas chegam para mim para compartilhar coisas de suas vidas que eu acho que não compartilharam nem com seus parentes. Então é uma confiança depositada, então eu tento ser o mais responsável possível e transformar isso em arte, tentando traduzir um pouco a sensação de quem me encontra. Claro que a família tem um papel fundamental, minha esposa, Thaís, meus filhos, meu pai, meus primos, todo mundo está junto, mas eu acho que, no geral, a cada pessoa que eu encontro e que a gente tem um momento de contato, acaba sendo uma inspiração também. Mas então, como é que parte do livro Infanto-Juvenis, pelo que sabemos, são baseados nos seus filhos, para Na Minha Pele? Um livro já onde partilha experiências, já um livro onde partilha também os seus idealismos. Pois é, o primeiro livro, eu estava querendo muito conversar sobre o uso responsável de tecnologia com as crianças. Então comecei a escrever ele junto com o Na Minha Pele. Os dois estavam ao mesmo tempo. O Na Minha Pele eu não sabia que teria trechos biográficos. Eu comecei a escrever pensamentos, o que eu pensava sobre identidade, o que eu pensava sobre a ilha de Pati, que é a ilha de onde vem minha família. E depois foi inevitável colocar passagens da minha vida. Foi um livro que durou 10 anos porque eu não sabia se as pessoas iam entender as minhas angústias, se as pessoas iam sair estimuladas do livro, porque eu não queria fazer um livro de queixa. Eu queria fazer um livro para estimular as pessoas a caminharem e não ficarem na queixa que fizesse com que as pessoas se paralisassem. Então foi um processo meio doloroso de idas e vindas. Joguei muitas vezes o material fora. E há 2 anos atrás eu consegui sentar e acho que por ter amadurecido, o fato de ter tido filho, de já estar no outro momento da carreira, eu consegui finalizar o livro. E é um livro que, mais do que uma biografia, eu acho que ele é uma descrição de sensações que às vezes ficam silenciadas e que no livro eu resolvi compartilhar. No livro aborda questões universais. O seu intuito seria despertar a sociedade brasileira? Eu fico muito... Eu não falaria em despertar a sociedade brasileira, porque às vezes parece que nós, atores ou escritores, somos super-heróis também. Meu intuito era conversar.
Simples assim, e a partir da conversa a gente constrói outras coisas. É uma experiência que é particular, tem depoimento de outras pessoas também, mas o intuito é fazer com que a gente converse. Acho que a gente está vivendo num tempo que é tão acelerado e às vezes de tanto conflito que a gente não consegue conversar. Assim, o despertar é um segundo estágio, se vier será muito bom, mas se a gente conseguir pelo menos conversar sobre esses assuntos, eu já estou feliz. O meu intuito é esse. Fala de um modo muito poético. Continua muito inteligente, mas mesmo assim muito poético. É porque eu sou artista, eu não posso fugir disso. Eu não posso falar com você aqui como um representante político, como um ministro da cultura. Eu sou artista, minha essência é de artista. Eu falo de assuntos que nem sempre são falados por artistas, mas eu sou artista, é o que eu gosto de ser. Eu acho que é o meu melhor lado, inclusive porque eu consigo não ser pragmático, sabe? É bom conversar com subjetividade, é bom entender que as coisas não são simples. Acho que esse é o que eu tenho de melhor para oferecer para o mundo. Eu acho que pessoas com falas pragmáticas, tem gente que vai fazer isso melhor do que eu. Mas tem alguma influência de algum poeta, algum escritor? Alguns. Por exemplo, tem uma escritora brasileira que é a minha escritora preferida do mundo, chamada Ana Maria Gonçalves. Publicou 2 livros. Um que se chama Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim e o outro chamado Um Defeito de Cor. É a minha escritora preferida. Ao mesmo tempo, Machado de Assis, Lima Barreto, que eu estou redescobrindo, Fernando Pessoa, Pepe Tela. Eu ganhei um livro há pouco tempo, comecei a ler e descobri outros autores. Eu hoje tenho a alegria de ler pelo menos um livro por mês, coisa que não tinha na minha vida. Eu até os 15 anos de idade eu só lia por obrigação. Era assim na escola, você tem que ler tal livro, e eu li achando que era um castigo quase. Quando eu comecei a fazer teatro, eu entendi que a leitura era um prazer e virou um hábito gostoso que eu tenho na minha vida hoje. Então, para mim, agora é até difícil citar alguém, porque eu virei também um pesquisador. Eu leio de tudo, ganho muito livro de presente, e aí eu fico aqui pesquisando do mundo inteiro. Tem um autor inglês, por exemplo, que pouca gente conhece, chamado David Lodge, que é um cara que eu adoro. Escreveu livros incríveis. Tem um livro dele chamado Terapia, que eu acho lindo. Esse é meu cotidiano já. Mas acha que o sistema educacional ajuda ou, de certa forma, incuta a ideia que temos de ler e isso atrapalha? Às vezes sim, né? Às vezes isso acontece também mesmo dentro das escolas. Mas ao mesmo tempo eu entendo também que, imagina só, hoje em dia você tendo tudo para te distrair. Se você entrar na internet, você encontra informações de qualquer parte do mundo. Você no Twitter, você reduz uma informação a 124 caracteres. É tudo corrido para você falar para uma criança que está chegando nesse mundo agora de que a leitura é uma outra coisa, que é um prazer, que é um lugar de você ter conforto, que é um lugar de descobrir novas coisas, novos universos, é um desafio. E mesmo que o professor que está ali conduzindo isso fale da melhor maneira possível, ainda assim vai encontrar um opositor, não, mas um comparativo, né, com outras linguagens do mundo. Por isso que até para a gente falar sobre literatura, a gente tem que reinventar o nosso discurso, falar de uma outra maneira. É uma coisa que eu fico tentando o tempo todo. Toda vez que eu vou dar palestra, eu fico olhando quem está, faço muitas perguntas também para entender qual é a expectativa das pessoas para conseguir conversar sobre isso. Opiniões muito fortes, muito centradas. Mas continua a ser um grande artista e a falar como um verdadeiro artista, a alma de poeta. Que bom. E em relação a Cabo Verde, é a sua primeira vez aqui. Há algum autor cabo-verdiano que admire, que o influencia? Todo o meu conhecimento da cultura cabo-verdiana vem através da música. Eu não conheço autores cabo-verdianos. Essa é a primeira vez que eu venho aqui. Uma das minhas expectativas, inclusive, é chegar lá no centro e trazer vários livros para levar para casa, não só para mim, mas para minha família. A música veio muito forte por causa da Cesária Évora e da Mayra Andrade. A Cesária, na minha adolescência ainda, que me foi apresentada, e já fiquei encantado e comecei a viajar no que seria essa ilha, o que seriam as ilhas de Cabo Verde, querendo conhecer, vendo fotos na internet e em livros. A Mayra Andrade entrou quando eu estava fazendo uma peça de teatro, e um dia eu fui dar aquecimento para os atores e eu pesquisei assim, músicas da África, e o sistema da internet me indicou a Mayra. Eu coloquei, e você acredita que a gente durante 2 meses se aquecia com o CD da Mayra todos os dias. Eu sei o CD de cor, qual música vem depois da outra. Então foi assim que a cultura cabo-verdiana entrou. Eu estou aqui muito na expectativa de entender a literatura. Ontem fiquei até tarde no restaurante conversando com as pessoas. Hoje já caminhei por aqui pelas ruas. É um lugar que me interessa muito.
Então, como é que vê este convite para a Feira do Livro? Com muita alegria. Eu quase não podia vir, na verdade. Eu estou no meio de gravação e há 6 meses atrás chegou o convite. Eu tive que negociar com a Globo, negociar com a peça de teatro. Fui abrindo espaço para poder estar aqui e estou muito feliz. Nasci para esse dia, para receber o aplauso do meu público. Boa noite, madamas e cavalheiros. Eu sou Jamaci, a formosa feiticeira da floresta, filha de Tapunã e de Bernadette. Responda, minha lapa querida. A vida é melhor quando a gente canta. Eu não é? A vida é melhor quando a gente